Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Primeira República, período esse que vai de 1889 a 1930, dado seu início com a proclamação da República através de um golpe militar que proclama a República e com o fim, com um golpe dado de Getúlio Vargas. A gente divide a Primeira República em dois pontos. Primeiro, chamada de República da Espada, que vai de 1889 a 1894, composto por dois presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Depois de dar sequência para vários presidentes civis. Nesse meio, a gente tem também um presidente militar, que é o Marechal Hermes da Fonseca, que vai assumir no contexto da Revolta da Chibata. E nós temos ali também, por último, o Washington Luiz, que dá início com o presidente gaúcho, que é o Getúlio Vargas, que dá um golpe. Eu gosto sempre quando eu falo na história, eu gosto de entender a periodização, a formação do contexto, Por que a gente chama de Primeira República esse espaço? Se a gente chama de Primeira República esse espaço, é porque alguém criou e tem um certo sentido, Esse sentido ele sempre é político e próprio. Então eu gosto sempre de questionar essa periodização, porque coloca dessa forma e não de forma geral. Enfim, eu acredito que se colocaram dessa forma para ficar de forma mais didático. Mas quando a gente vai trabalhar na área da história, a gente usa umas outras periodização. Cada historiador cria seu próprio conceito de periodização. O tempo, para o historiador, ele é muito mais relativo. A gente não dá uma cronologia como a gente trabalha na física, ou na matemática de um século a 100 anos. Para o historiador, ele pode variar ao longo dos eventos históricos. Enfim, dada essa devida introdução, eu quero em primeiro destacar que eu acho esse tema muito importante porque é um contexto, é um tempo que é um pouco atual, uma história recente, que trabalha sobre a República no Brasil. O Brasil ele é dividido em três períodos, que é o Brasil do colonial, o Brasil imperial e o Brasil republicano, que traz umas mudanças sociais. Eu vou trabalhar junto com vocês que mudanças sociais foram essas. Logo de mão, me apresento, eu sou Isaac Torquato, tenho graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse é um tema que me interessa bastante, porque eu pesquiso João Cândido e a memória dele da Revolta da Chibata. Eu pesquiso ele aqui em São João de Meriti, então ali em 1910, então é um tema que me vincula muito às minhas emoções afetivas. Eu também pesquiso uma educação antirracista, componho um programa de bolsas do PIBID, faço uma extensão acadêmica, e aí, como a gente fala da inserção dos negros na sociedade, acho que o pós-abolição para mim é um tema muito importante. Deu uma introdução muito alongada, agora vamos entender o que foi a Primeira República. Em um primeiro momento, a gente vai dividir, como eu disse, a República em dois, a República da Espada e a República Oligárquica. O que foi a República da Espada? E quais são os pontos muito importantes? O primeiro presidente, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não chegou a cumprir o seu mandato inteiro. Sofreu algumas pressões que iremos falar ao longo desse vídeo e sofreu um processo de renúncia do seu próprio cargo. E aí, mas o que é importante a gente destacar que ocorreu no governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Em primeiro momento, nós temos a implementação de símbolos, como a bandeira, a gente temos a implementação também do brasão. São coisas que estão pertinentes até hoje na nossa sociedade. É nesse momento que a gente vai definir que a bandeira do Brasil será uma bandeira, aquela que é parecida com o Império anterior, mas com os elementos dos Brasil, entra ali naquele contexto a frase positivista, já que ela influenciou o movimento do golpe, que é ordem e progresso. E aí, dentro desse momento, nós temos uma coisa muito importante chamada Constituição Federal, a primeira, da Republicana, de 1891. A primeira Constituição brasileira foi de 1824, uma Constituição do Império, que nós tínhamos aqui os três poderes, mais o poder moderador. Era uma Constituição imperial. Agora nós precisávamos construir uma Constituição republicana. É importante destacar também que durante esse período estávamos vivendo o governo provisório do então Marechal Deodoro da Fonseca. E aí,
devido a uma pressão, né, acontece uma assembleia que vai definir uma Constituição Federal. E aí a República, quando ela se inicia de uma forma que ela quer ser liberal, nos moldes dos Estados Unidos. E aí vai sempre acontecer uma pressão para cada vez mais essa República ela ser liberal, já que ela estava muito centralizada na mão de determinadas figuras militares, já que os marechais eles olharam para o Brasil e achou como se fosse um corpo, né, militar, né, como se fosse seu quartel-general. E não é bem assim, que os moldes que deram apoio, que foram as elites, né, então a agrária, que agora estava apoiando, né, querendo indenização, querendo submeter agora o novo governo, não era assim, esses moldes ele vai sofrer uma pressão e vai renunciar. Porém, a Constituição ela tem alguns pontos que a gente vai destacar que ela é muito importante. A primeira é a separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Ali no Império, o Padroado, ele dividia o quê? Que a igreja e o Estado era a mesma coisa. A igreja era submissa ao Estado. Agora a gente vai entrar no momento que o Estado ele é laico. Na teoria também, né? E o Estado é laico. O que significa um Estado laico? O Estado laico não significa um Estado ateu, um Estado sem religião. Significa que agora a gente não tem uma religião que denomina a vida privada e a vida pública. A ideia do Estado laico é o que? Que você tem o direito de exercer a sua própria religião, que difere a ideia do Estado ateu sem religião. E aí você pode exercer no âmbito privado, né, no seu âmbito íntimo, expressar sua religião, pode ter a ideia de ter agora templos religiosos. Antes no Império não podia. A igreja já tinha rompido, né, ali com Dom Pedro, devido à ideia da maçonaria, que associaram Dom Pedro a maçom e tal, já estava se rompendo, mas agora de fato, oficialmente, nós temos na Primeira República o fim dessa ideia de Estado e Igreja. Nós temos também a definição do voto. O que foi o voto, né? Antes, lá no Império, o voto ele era restrito, ele é um voto censitário, através da renda. Agora é dado como voto universal. Mas universal para quem? Quando a gente entra na história, a gente tem que se perguntar, né? Se ele é universal para quem? Por quê? Ele era universal para homens acima de 21 anos e o principal, para alfabetizado. E por que alfabetizado? A gente é uma população que a maioria estava no campo, que era rural. A República ela não tem uma preocupação com a educação pública. A educação pública ela vai ser implementada só lá em Getúlio Vargas, a partir de 1930 para frente, como algo obrigatório. A maioria da população era analfabeta. E aí a gente entra no conceito de república oligárquica. O que significa oligarquia? República para poucos. Então, oligarquia é poucas pessoas compondo uma república. Então, você entende como o voto é um mecanismo na Primeira República para que as pessoas não tenham acesso aos seus direitos políticos. Vocês estão entendendo como é que é um mecanismo? Então se chama de universal. Você tem que entender universal para quê, né? Se as mulheres não votavam, os analfabetos, que era a maioria da população, não votava. Então se os analfabetos não votam, os negros não votam, né, que é a sua maioria da população preta, eles não podem reivindicar suas questões sociais. Você está entendendo como é que é uma república muito centralizada em poucos, dando direito para poucas pessoas? Então isso vai definir lá na Constituição Federal de 1891. O outro ponto é o casamento civil. O que o casamento civil ele representa? Antes o casamento ele estava vinculado ao quê, né? À igreja. A igreja que fazia o casamento civil, que dava o casamento religioso. Ela que registrava. Agora não. Agora quem faz o casamento civil é o próprio Estado, não mais a igreja, se afastando, né? Dando espaço, dando alargamento dessa ideia de que agora é o Estado que proporciona isso. Um dado que eu acho muito importante destacar também é que, por mais que o casamento civil ele vai ser proclamado ali na Primeira República, nós vamos ter o divórcio como algo oficial que pode ter uma separação só em 1977. Antes era proibido das pessoas se divorciarem, especialmente porque a mulher ela tem a concepção de ser a tutela ali do homem. Então você entende também como faz um mecanismo também, né, da estrutura social machista. É dentro desse momento. Estou falando um pouco uma sociedade mais para frente, um Brasil mais recente. Estou falando antigamente, agora voltando, essa separação. Um outro ponto muito importante também é lá que se constitui uma república federalista. O que seria essa república federalista?
é a ideia de que agora os seus próprios estados, né, eles têm autonomia. Isso está um pouco na teoria, porque na prática a gente vai entender que é uma outra questão. Mas aí a gente vai entender que agora não precisa ser um Brasil totalmente centralizado, que o Estado eles têm as suas próprias autonomias. E se compõe, né, dessa autonomia, porque agora vai ser chamado de Estado. Antes eram capitanias, lá no período colonial. Depois, em 1822, a gente termina, sai de capitanias e entra para províncias. E agora não é mais províncias, que eram de forma feita escolhidas que o próprio rei que escolhia, né, o imperador escolhia quem ia comandar nessas províncias, agora os estados tendo umas eleições próprias, tendo autonomia própria. E que autonomia é essa, né? Podendo criar umas suas próprias constituições, os seus próprios conjuntos de leis, podem fazer negociações com outros estados, entre os estados, podem fazer negociações com outros países, acordos intercontinental, né? Intercontinental não que fala, esqueci o nome agora. Mas você pode fazer acordo com outro país. Você está entendendo como é que esse federalismo, que ele se constitui numa ideia liberal ali da proclamação da República, na teoria, tem a ideia dessa autonomia entre os estados. Na época era chamado então de presidente de estado. Só com Getúlio Vargas que vai mudar e vai entrar a palavra de governador, porque ele se vê ditador e dizia que presidente era só ele. Então tá entendendo que a implementação do federalismo, a gente chama de República Federalista do Brasil, e vem essa concepção. Nós também tivemos ali, né, a ideia também, né, na prática, né, uma coisa chamada de política de encilhamento. Vamos pensar um pouco. O Brasil estava saindo de um período de crise do Império e vai entrar no período de República. Se a gente entra no período de República ali, né, através de um golpe, é porque estava em crise. Se a gente sai de um modelo de governo e entra em outro, através desse momento, era porque foi uma situação de uma crise. E aí, pensando em resolver essa crise, o deputado então chamado Rui Barbosa, a gente já escutou muito o nome dele na história, vamos escutar ele sobre a Revolta da Chibata, entre outros, ele que vinha com a campanha civilista, que era a ideia de que, né, e que era cada vez melhor os civis no poderes, ele vai chamar uma coisa chamada de política de encilhamento. O que é isso? Ele vai emitir o papel lastro, que era o papel, né, o dinheiro, para as populações para elas terem mais créditos e poderem comprar mais coisas. Então, é um processo de um surto industrial, já que a nossa economia era muito vinculada ao café. Mas qual o problema? Que isso vai gerar uma outra crise. Porque se você tem... O que representa o dinheiro? O dinheiro ele representa a riqueza do país. Se você tem a sua representação e, de fato, você não tem essa riqueza, você gera uma hiperinflação. O dinheiro ele é uma mercadoria de troca. Se você tem um poder de troca menor do que o valor, então não dá certo. É uma questão muito mais complexa, mas de todo modo é isso. Vocês estão entendendo como é que tenta solucionar uma crise e entra em uma outra crise? Por isso vai sofrer cada vez mais e mais pressão. E aí, devido a todo esse contexto, como eu disse, pressão cada vez mais da Inglaterra, cada vez mais pressão da elite, cada vez mais da elite que não se via se representado nessa república, queria cada vez mais uma ideia liberal e cada vez mais Marechal Deodoro da Fonseca centralizava o poder nas mãos deles, ele vai sofrer uma pressão e vai renunciar. E aí o próximo presidente militar, o Marechal Floriano Peixoto, vale destacar que naquele momento as pessoas votavam para presidente e para vice-presidente, e ele também fazendo críticas também ao Marechal, o seu atual, fazendo crítica para romper e ele assumir, já que ele era um governo provisório e ele foi eleito logo em seguida, né, de forma constitucional, e aí dentro desse momento que ele vai assumir de forma inconstitucional, através de um golpe, porque na Constituição dizia que só poderia assumir depois de 2 anos de governo. Caso 2 anos antes não tivesse acontecido o governo, eles deveriam fazer o quê? Reivindicar, né, uma nova eleição. E aí, devido ao apoio, ele consegue adentrar ao cargo. E a gente entra no que a gente chama de governo de Marechal Floriano Peixoto. E aí é nesse momento que ele vai centralizar cada vez mais e vai dar fim à República da Espada. E nós temos dentro do seu governo, né, que ele centraliza a política, ele vai trabalhar em 2 pontos importantes, que ele vai reprimir a Revolução Federalista e também a revolta da Armada, que vai acontecer ali em 1895 a 96,
que é o aumento da marinha, onde aquela só compõe a sua maioria dos marinheiros eram monarquistas, e aí eles, indignados com a república, vai ter um processo de guerra ali, os marinheiros, claro, de alta patente, enfim, ele vai reprimir essas primeiras revoltas na República da Espada. E aí a gente entra nesse momento, quando acaba esse governo, ou então a República Oligárquica. Como eu disse anteriormente, a oligarquia significa que há poder para poucos. E aí são vários e vários outros presidentes que nós não iremos enunciar um por um, mas vamos falar de uma forma geral do acontecimento. Como nós estamos pegando um período alongado, um período muito extenso, nós não conseguimos entrar especificamente em cada detalhe, mas trazemos o conceito geral para você entender o que foi a Primeira República. E aí, entrando no contexto do período da República Oligárquica do então presidente Salles Campos, é importante a gente entender o que, né? Que foi um contexto onde é que teve uma relação recíproca. É o que a gente chama de política de governadores, certo? O que foi a política de governadores? Foi como o Campos Salles ele vai entender o que? Ele vai estruturar que agora vai criar uma ideia de uma estruturação onde é que um ajuda o outro, um certo tipo de, como é que fala? Tipo uma trutinha, por dizer, no verbo mais popular. Ele vai trazer um encaixe, porque agora a gente vai trazer o conceito também do coronelismo. Se antes ficava esse federalismo de uma forma muito extensa, agora ele vai centralizar. De que forma? Agora a relação recíproca, né, é dos parlamentares. Quem são os parlamentares? Os parlamentares são quem? Os parlamentares são os deputados, senadores, deputados, senadores, etc. Junto com o poder executivo, que é o presidente, o governador, os prefeitos, junto com os coronéis. Quem eram os coronéis? Eram os latifundiários, que compravam suas patentes, que vêm lá do período regencial. E eles vão fazer o quê? Uma união entre eles, junto com o eleitorado. E esse eleitorado que vai dar o quê? Voto para eles. E vai fazer uma coisa recíproca, para se manter a estrutura oligárquica. E aí entramos numa coisa chamada clientelismo. E o que é o clientelismo? Né? É essa troca de favor. Essa troca de favor entre os coronéis que mantinham a base eleitoral. E lembrando que a base eleitoral, a maioria, as pessoas estavam no campo, né? Mais de 70% da população, 80% da população ela estava no campo. E aí, como eu falei que esse voto era universal entre muitas aspas, né? Que homens analfabetizados não podiam votar, e aí que a gente entra no conceito do voto de cabresto. Porque eles driblavam, às vezes ensinavam eles a escrever o próprio nome, para ir lá votar no seu determinado candidato. E aí o coronel, lembrando desse latifundiário, coronel é só o termo que a gente dá, né? Não era questão militar também, lembrando que é diferente, né? Lá ele comprava e agora foi passando esse termo. Eu pegava, o voto de cabeça era o quê? Eu, um coronel, tinha uma pessoa ali, numa determinada localidade, e aí eu vou lá, emprego ela e ela vai e vota em mim. Como o voto ele era aberto, não tinha uma justiça eleitoral, isso é só lá no governo Vargas, ficava muito nítido essas fraudes. E aí era sempre aquela coisa que a gente entra no que é chamado de política do café com leite. O que é a política do café com leite e não república do café com leite? A política do café com leite, essa ideia que Minas Gerais e São Paulo, através desse acordo, eles revezavam ao poder. Claro que em determinado período e em determinados momentos, eles rompiam, eles entravam em contradição, às vezes se ajudava. Então, por eles terem o maior colégio eleitoral, Minas lançava o candidato e São Paulo apoiava. Ou vice-versa, né? É dessa forma que estrutura a ideia da política do café com leite. E não era uma república do café com leite porque ela era oligárquica, às vezes eles rompiam entre si, às vezes não dava certo, outros candidatos venciam e por aí vai. E aí uma coisa muito importante também, né, que é o Tratado de Petrópolis de 1903. E o que foi o Tratado de Petrópolis? Ele foi a compra do Acre. O Acre era um território chamado de Estado do Acre bem depois. Ele é um território do Acre, né, que teve a participação do Barão. E por que comprar o Acre? Porque o Acre ele era um lugar que dava muito seringa, que é o negócio da borracha.
E aí, como estava vendo o processo da segunda revolução industrial, que é a revolução automobilística, era muito importante comprar para produzir o quê? Borracha, pneu, coisas do carro. Então, eles compraram aqui para pensar o quê? Também diversificar um pouco a economia. Como a economia estava muito, acho que 80% da economia estava vinculada ao café, se essa economia quebrasse, o Brasil ele ia quebrar. E aí eles estão pensando em diversificar a economia, trazer um pouco essa ideia da industrialização e por aí vai. Porém, os latifundiários, né, não aceitaram. E por isso foram cada vez mais impedindo desse processo dar certo. E aí depois vai acontecer que eles vão deixar o Acre de lado. Só que por eles compraram o Acre de creme, né? Compraram o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas e prometeram à Bolívia que ia fazer uma estrada que cortaria da Amazônia ao Oceano Atlântico, já que a Bolívia ela não tinha acesso ao mar, não tem acesso ao mar, ia criar essa estrada para que eles possam fazer uma interligação. Contudo, essa estrada ela foi construída assim, só que bem depois, posterior. E aí a gente entra numa coisa chamada Convênio de Taubaté, de 1906. E esse é um momento muito importante, quando nós falamos da história da Primeira República, que esse convênio é onde é que os governadores eles vão fazer o quê, né? Se o Estado quebrar, né, devido à economia ser a maioria do café, Minas Gerais, São Paulo, Rio e Rio de Janeiro, eles vão fazer o quê, né? Eles vão ajudar os cafeicultores, eles vão comprar esses cafés. Então, basicamente é o quê? A economia quebra, o Estado vai lá e ajuda, compra, um pouco numa ideia do que é um neoliberalismo hoje em dia. Porém, qual é o problema disso tudo? E a população pobre, que está sendo deixada de lado? Você percebe que durante esse período inteiro, que eu falei um pouco de uma história vista de cima para baixo, você vê que as populações elas não entram nesse sentido? A população meio que ela está esquecida, é uma república feita para poucos, com interesses de poucos. E aí que a gente entra numa coisa muito importante, né? Que é o quê, né? Que é os movimentos de oposição. E qual foram os movimentos de oposição? O que eles representam? Os movimentos de oposição, eles representam como que, né? Uma crítica a essa república. Dentro dos movimentos de oposição nós temos a Canudos, a revolta de Canudos, lá na Bahia, de 1876. Temos o contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata. O que foi o cangaço, que não é um movimento, mas sim um fenômeno social, o tenentismo e o anarcossindicalismo. Vou entrar de uma forma bem sintética, para esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso, sobre o que foi cada coisa. Em o primeiro, vamos falar sobre a Guerra de Canudos, lá em 1896, no sertão da Bahia. Tínhamos o líder, né, o Antônio Conselheiro, que ele era, na sua concepção, ele era monarquista, mas o movimento não era monarquista, mas foi taxado como monarquista para o exército, né, assim, ir lá e bater de frente. Só que o exército, quando ele foi chegando lá, no sertão da Bahia, ele não conseguiu, devido à organização, destruir aquelas bases, né? Que era aqueles convênios onde é que as pessoas viviam. Falavam assim, essa república ela não me representa, eu vou procurar uma outra forma de existência. E começaram a seguir esse Antônio Conselheiro, que tinha uma questão religiosa. Ele era católico, mas lembrando que divide o catolicismo em dois, o catolicismo popular e o catolicismo ortodoxo. Então ele não era nem apoiado pela Igreja Católica. E aí, através com seus próprios materiais que tinham ali, como pedra, marreta, pedaços de ferro, eles conseguiram expulsar o exército brasileiro umas 3, 4 vezes. Foram 3 vezes, na quarta eles foram dominados. Lembrando que o exército naquele momento não era aquele exército profissional. Isso vai ser um pouco mais para frente, já quando o exército ele vai lá para a Alemanha se refazer, depois voltar. Enfim, falar sobre a história do exército é uma outra questão. Mas, de todo modo, a gente está falando de populações, de pessoas comuns que conseguiram fazer o exército. Esse exército que deu um golpe militar, esse exército que ganhou a Guerra do Paraguai, fazer o quê, né? Fazer eles voltarem de ré. E aí, o que acontece é que na quarta vez, esse movimento não aguentou. E aí morreram todos, crianças, jovens e por aí vai. Mas o que esse movimento ele representa? Ele representa uma contradição, um projeto que vai contra esse projeto de república, dizendo que nós não aceitamos essa república. Os movimentos sociais, eles representam na história todas as contradições daquele período histórico.
Vocês entendem? Se tem um período histórico e tem um movimento social contra aquele período, ele representa essa contradição, dizendo que ele não aceita viver naquela condição. Isso aí demonstra para as pessoas que elas não são seres alienados, elas também reivindicam, elas lutam pelos seus próprios momentos, pelas suas próprias questões e por aí vai. E aí a gente entra na Guerra do Contestado. Ela aconteceu lá no Paraná e na Santa Catarina, uma região que dividia os dois através de um rio. E aí, o que aconteceu? Ela vai de 1912 a 1914. É um momento onde a população tinha os seus monges, né, que eram os seus ditos messianos, que seguiam, é parecido um pouco com a ideia da revolta de Canudos. E aí, esses monges, eles ficavam aos redores entre Pará e Santa Catarina e tiveram o quê? Uma repressão do Estado. E por que teve uma repressão do Estado? Porque ali, durante esse rio, né, tinha uma construção de uma estrada de ferro, que tinha uma empresa norte-americana que ligava essa estrada de ferro. E aí essa empresa ela não aceitou. E aí ela reivindicou e lutou contra esses chamados de revoltosos. E foi um processo de tentativa de modernização, de modernizar. Uma modernização que não levava em conta as pessoas que viviam ali, não inseriam ela dentro daquele processo. Então já falamos sobre a Guerra de Canudos, o contestado. Esqueci de mencionar sobre a Guerra de Canudos, né? Isso trouxe um processo também de desurbanização, né? Processo de favelização. Um processo que as pessoas foram também criando suas primeiras favelas, né? Lembrando que favela é o nome de uma planta e foi dado a esse processo. Depois ganhou uma carga mais pejorativa, mas você entende que as pessoas elas estão se alastrando pelo Brasil. Outra é a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, onde nós tivemos aqui um projeto de higienização, porque precisava se modernizar o Rio de Janeiro, já que era então capital, as pessoas não queriam chegar aqui porque era um lugar muito sujo, e aí precisava se modernizar essa capital, né, da nova república. E aí faz uma estrada, né, que é ali Rio Branco, e as pessoas que viviam naqueles redores, naqueles cortiços, foram todos expulsos. E aí, na reforma de Pereira Passos, também tivemos a obrigatoriedade da vacina, sem nenhuma propaganda, sem dizer nada da vacina, que era uma coisa nova naquele contexto. A maioria das pessoas, elas se sentiram intimidadas, dizendo que como é que pode uma pessoa que você nunca viu entrando na sua casa e você tirando e espetando a sua bunda. Então não pode. Então foi uma questão muito moral também. Foi uma revolta que as pessoas não aceitavam. Não significa que eu sou contra a vacina, que a gente deve ser contra a vacina. Não, chega nem perto disso. Mas que ela precisa de uma propaganda. Ela precisa ser exemplificada. E o governo ele queria ser autoritário. Então é uma questão de saúde pública que foi atribuída de uma questão social. Vocês estão entendendo? Ele gerou um processo de guerra. Como esse processo de modernização estava acontecendo no Rio de Janeiro, as pessoas pegaram os pedaços de pau, os pedaços de madeira e foram lutando contra esse governo que tentava, né, mais uma vez o exército reprimir as polícias locais. E eles conseguiram reivindicar, né, por alguns dias, mas depois o governo reconheceu que não era assim que se fazia saúde pública, e aí trouxe o processo de propaganda e depois aconteceu a vacinação. Então a gente entende que nesse momento também, né, claro, estou resumindo muitas coisas aqui, gente. É claro que nesse momento a gente entende como é que essas pessoas estão indo contra esse projeto de república que se dizia libertador, melhor que o império, melhor que tudo, liberal no sentido e etc. E aí a gente entra na revolta da Chibata. Um dos assuntos para mim mais importantes, uma das coisas que eu mais gosto de falar, mas não irei entrar em detalhe. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre a revolta da Chibata em detalhe. Tem um vídeo sobre João Cândido em detalhe. Tem um vídeo sobre a Marinha só no século XIX em detalhe, mostrando as biografias. Mas enfim, o que foi a revolta da Chibata? A revolta da Chibata aconteceu em 1910 pelo então almirante, não era almirante, mas foi dado como almirante pela propaganda, né? João Cândido Felisberto, que vai reivindicar, né, uma questão hierárquica social, como ele era da baixa patente, a maioria era dos negros, eles vão reivindicar a oficialidade, que estavam punindo. E nessa reivindicação, eles não vão pedir só os castigos físicos, eles vão pedir também as melhores condições de saúde, as melhores condições de trabalho, porque a revolta da Chibata ela representa aqui, né, muito uma ideia do retrato social, de que a escravidão acabou, mas ainda dentro da Maria, que era um trabalho livre, ainda tinha a chibatada. E aí durante 4 ou 5 dias, os então marinheiros, eles reivindicando, colocam
a república de joelho, eles conseguem ter um processo de fim da chibata e tiverem melhores condições dentro da marinha. Enfim, é muito mais complexo que isso, eu odeio resumir isso, mas de todo modo fez parte com uma crise também das primeiras repúblicas. Tivemos também o cangaço. O que foi o cangaço? O cangaço ele vem lá desde o século XIX, que era o quê? Que era um fenômeno social, aonde os seus cangaceiros, né, as pessoas ali no sertão da Bahia, eles roubavam tanto as pessoas mais ricas quanto as pessoas mais pobres, fazendo com que, né, fazendo que aonde eles pudessem passar, eles tentavam se reivindicar suas condições de vida, suas condições de seres humanos, condições de sociedade. Eles se organizavam. Isso enfraqueceu as grandes oligarquias, esses poderes locais que se estabeleciam durante os seus territórios, porque eles causavam muito caos. Quando a gente fala sobre a Primeira República, tem que entender que os poderes locais, eles são mais importantes do que o poder geral. E eles representam isso, né? Eles não são dados como heróis, eles não devem ser lidos como heróis, até porque eu acredito que nem existe herói na história. Porém, eles vão perder força lá no governo de Vargas, que aí vai acabar. Mas ele entende o cangaço como um fenômeno social que vai contra essa Primeira República, surgindo lá no Império. E a gente tem um movimento mais importante, que é o tenentismo. O tenentismo, ele é um movimento que ele vai muito mais além também, ele é muito mais complexo, porque ele representa o fim dessa república oligárquica e gera também como consequência. Mas, de modo geral, o que foi o tenentismo? Ele combatia as ideias das desigualdades sociais. Eram militares de baixa patente, e esses militares de baixa patente, eles faziam o quê, né? Eles iam contra essa ideia dessa república oligárquica, eles já faziam contra também, né, aquela do Rui Barbosa, do civilismo, né, das pessoas civis que entravam no governo, já que o Marechal Hermes da Fonseca, que foi um presidente militar, ele foi exonerado também, ele foi expulso, e aí eles reivindicaram. E como momento mais importante, nós tivemos no tenentismo, tivemos os 18 do Forte de Copacabana e a coluna Prestes, de Carlos Prestes, que naquele momento não era comunista, e só quando adentrar já o governo de Getúlio Vargas, aí sim ele vai adentrar e ascender ao comunismo. O que foi a coluna Prestes? Esse movimento social ele vai lá para o sul do Brasil e ele vai andar mais de 25 mil quilômetros pelo Brasil afora e vai tentando, né, chamar as pessoas para esse movimento. Eles se escondiam, óbvio, desse exército, dessa república oligárquica, e vai adentrando. Nesse momento que já vai ter cada vez mais um retrato social do que é o Brasil, já que a informação não chegava, então ele vai observando. Carlos Prestes ele vai entendendo como é que o Brasil funciona, o que é esse Brasil. Eles defendiam também a ideia de um voto secreto, que lá com Getúlio Vargas vai ser implementado. Antes o voto era aberto. E também uma educação pública. E além disso, eles apoiaram movimentos como anarcossindicalismo, que era o quê? O que significa anarquismo? Seria a ausência de poder. Dizer que agora nós mesmos vamos proporcionar o nosso próprio poder, que não precisa ter um poder regido, né? Claro que vai muito mais complexo por isso. E aí também tivemos a Primeira Guerra Mundial, onde nós tivemos o maior processo também de mais industrialização, um surto industrial, né? Já que tinha que produzir tecidos, armas, bens, né? Pensar em bens melhores para o Brasil. E aí, né, a gente teve também a questão de um imigrante, né, de vários imigrantes que vieram para cá, claro que imigrante veio desde o século XIX, como projeto da Primeira República, também adentra aqui. Esses imigrantes com essas ideias, né, socialista, anarquista, vai pensar o quê? Né? Traz as grandes greves gerais que nós tivemos ali em 1917 e tivemos a formação do Partido Comunista em 1992. Enfim, chegamos ao fim da Primeira República, com então o prefeito Washington Luiz sofrendo um golpe do Getúlio Vargas implementando a Revolução de 1930. Não gosto de chamar de revolução, não gosto de chamar de era, eu gosto de chamar de período Vargas e golpe de Getúlio Vargas. Mas essa é uma outra história, esse é um outro contexto. De forma geral, entendemos o que? A Primeira República ela se divide em República da Espada, República Oligárquica. Quais as coisas mais importantes? O que é a política de governo? Esse processo de que um ajuda o outro.
E aí a gente tem que vai gerar um processo de o quê, né? De clientelismo, de coronelismo desses coronéis. E logo em seguida, a política de Taubaté, tivemos também, né, com uma ideia de comprar, né, o café, né, a política de Taubaté, os movimentos como a Revolta da Chibata, a Revolta de Canudos, a Revolta do Contestado, como um processo de contra essa Primeira República e, por fim, esse aparato geral. A Primeira República ela é muito mais complexa do que isso. Eu deixei de lado muitos assuntos mais importantes, mas de grosso modo, para a gente entender esse período que vai de 1889 a 1930, é isso daí, esse aparato geral. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei trazer de forma mais didática possível e espero que vocês curtam. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom falar de história para vocês. E por fim, é só. Quero dar o meu agradecimento por essa aula enorme e complexa. Espero que assistam mais vídeos no meu canal. Obrigado!